que mais teve de positivo do Goiás hoje? Até porque já tinha torcedor se encanando, né, com essa oscilação nas últimas 4 rodadas da Série B. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós sabíamos que teríamos um jogo muito difícil aqui, de muito contato, de muito duelo. O campo, ele acaba tornando o jogo diferente do que normalmente a gente está acostumado ao longo de toda a temporada. O sintético aqui da arena, ele é bem mais rápido do que, por exemplo, o jogo que nós fizemos lá diante da Chapecoense, o campo diferente, um pouco mais fofo e tudo mais. Então aqui o jogo é muito mais rápido, né? E nós montamos uma estratégia também em cima disso, porque é duro quando você tem que sair dos seus domínios, jogar fora de casa contra uma boa equipe que é a equipe do Atlético, bem dirigida, e você também tem que se preocupar com o campo, né? Porque são milésimos de segundos num domínio que você perde, milésimos de segundo num chute de fora da área. O jogo fica muito mais rápido, então você tem que realmente ter consciência daquilo que vai fazer dentro de campo para poder ter êxito, né? Qualquer erro é fatal numa situação dessas, e a gente montou uma estratégia boa, bacana, de tentar segurar um pouquinho o ímpeto da equipe da casa, e a gente fez muito bem isso no primeiro tempo, e nós sabíamos que aos poucos no segundo tempo o jogo mudaria um pouquinho, até com as substituições do Atlético a gente teria um pouquinho mais de oportunidades à frente. Acabou acontecendo. Eu acho que não só isso que você citou, mas a organização tática e o emocional de uma equipe que sabia que ia ter uma oportunidade para ir lá e ganhar o jogo, e acabou acontecendo em cima disso. Boa noite, Mancini. Jonathan Mendes aqui da Rádio Banda B. É uma equipe que também soube sofrer, né? Principalmente no primeiro turno. Não sei se você sabia, mas a última vitória do Goiás aqui na Arena foi em 2007. Queria que você falasse dessa importância de quebrar esse tabu, e um time que chegou também a 33 pontos, faltando 9 pontos para fechar o primeiro turno, e a importância agora, já pensando no jogo do Cuiabá, de voltar a vencer também dentro dos domínios do Goiás. Eu soube na entrevista que antecedeu a partida desse tabu de 18 anos, e óbvio que isso foi levado para dentro do vestiário, e era um motivo a mais até, né? Porque o futebol, ele te mostra no dia a dia que muita coisa está em jogo, né? Não são só os 3 pontos, o fato de você se distanciar um pouco mais do próprio Atlético, o fato de você fazer uma somatória de pontos que te dê oportunidade de virar o turno bem, então tem muita coisa incluída. A Série B, ela, cada ano que passa, ela está com um nível melhor, porque as equipes hoje têm orçamentos melhores também, então tudo isso daí está em jogo, e nós sabíamos que seria importantíssimo uma vitória hoje, porque além de nos distanciarmos das equipes que vêm um pouco mais atrás, a gente encostaria novamente no Coritiba, que tem uma ligeira vantagem no saldo de gols, mas essa briga eu acredito que vá até o final do campeonato. Mancini, no pré-jogo a gente conversou principalmente sobre os reforços também, e hoje o gol sai de uma finalização do Wellington Rato ali, aí tem o rebote do Mikael e o Anselmo Ramon acaba fazendo o jogo. É isso que tu espera do Wellington Rato, fazer isso, e também o Moraes, que estreou também hoje, né? As 2 substituições foram muito importantes, porque são jogadores experientes, jogadores que vão elevar o nosso nível técnico. Isso deu para perceber hoje. O Moraes acabou entrando na linha da frente, é um atleta que se adapta muito bem, que dobrou a marcação junto com o Lepo, já que ali tinha o Leozinho, que é um atacante extremamente rápido e perigoso, e a entrada do Wellington Rato também foi muito significativa. No começo ele por fora, aí depois a gente viu que de repente por dentro ele podia levar mais perigo ao Atlético, e foi logo em seguida, hora que ele já estava jogando mais por dentro do campo, ele acerta um chute, o Mikael acaba soltando a bola e o Anselmo faz o gol. 2 atletas que vão nos ajudar muito. Hoje a gente também teve a volta de Zé Hugo, que ficou um tempo afastado, sem jogar,
e que entrou no segundo tempo, que foi importante também. Acho que a dedicação, o quanto o Goiás se prontificou a ser uma equipe forte mentalmente na partida, também foi um ponto a ser considerado. Mas sim, vamos às perguntas dos colegas da imprensa de Goiânia, das emissoras de rádio que transmitiram a partida. O Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Mancini, mesmo com um primeiro tempo mais retraído, o Goiás se segurou e conseguiu o gol da vitória na segunda etapa. Como você avalia o jogo e o desempenho do Goiás? Isso estava dentro da nossa estratégia, até pela escalação. O fato de eu entrar com o Marcão e com o Gonçalo era exatamente para que a gente ou marcasse lá no alto ou marcasse aqui embaixo, que não haveria marcação central, muito mais em função do campo rápido e da dificuldade que os nossos atletas e todas as equipes que vêm jogar aqui têm diante do campo sintético. Então, por isso a gente achou melhor baixar as linhas, e óbvio que deu certo, né? A estratégia, sempre que você tem êxito na vitória, é porque a tua estratégia deu certo. E eu espero, sinceramente, que a gente possa repetir isso em alguns momentos, porque a Série B, muitas vezes ela te pede isso, ela pede um jogo de mais contato, de mais competição, de mais duelo, e o que nós vimos hoje no Goiás foi o ponto alto sendo isso. A pergunta agora é do Odilon Costa, da Rádio Difusora. Boa noite, Mancini. Vitória da confiança para o time depois daquele empate contra o Criciúma? Empatar com o Criciúma em casa eu não vejo como um resultado que foge muito. O Criciúma é uma equipe que voltou da Série A, que tem bons jogadores. As pessoas acham que nós vamos ganhar de todo mundo e o futebol não é assim. O futebol, ele tem que ser respeitado. O Criciúma, o empate diante do Criciúma, ele foi comemorado porque nós saímos atrás e passamos uma boa parte do jogo atrás no placar. Então, às vezes, não é o fato de você estar liderando a competição ou estar ali em segundo, terceiro lugar que você vai ter facilidade diante das outras equipes. Muito pelo contrário, são equipes a serem batidas, então todos os adversários querem exatamente tirar ponto de quem está lá em cima, ainda mais o Criciúma que neste campeonato deste ano vive um mau momento, mas é bom a gente entender que são jogos difíceis, todos os jogos são difíceis, né? A gente vem encarando todas as partidas com a máxima seriedade possível, exatamente para que a gente possa pontuar em todos os jogos. A pergunta agora é do André Rodrigues, da Band News FM. Mancini, parabéns pela vitória, parabéns pela excelente postura tática do Goiás. Você está contando com mais reforços para a sequência da Série B? Se sim, quais posições? Obrigado, né? Eu agradeço porque a gente reconhece que foi uma estratégia bem montada e bem executada. Não adianta nada você montar uma boa estratégia se os seus atletas não comprarem a ideia. E foi comprado, a gente conversou sobre isso antes do jogo. No intervalo a gente ratificou e no final do jogo, obviamente com a vitória, a gente estava no vestiário falando exatamente sobre essa estratégia. Às vezes a gente tem que baixar um pouquinho as linhas. O nosso time é um time que joga de forma ofensiva, que muitas vezes deixa espaços porque quer fazer o gol a todo instante. A gente tem que tentar buscar o equilíbrio para que a equipe seja forte ao longo de toda a temporada, né? E só lembrando e pegando um gancho um pouquinho da última pergunta, uma vitória diante do Criciúma e o empate aqui nos daria os mesmos pontos que nós obtivemos. Vamos lá, para fechar aqui com você, Mancini, o Edson Júnior da Globo CBN. Mancini, o Goiás venceu Curitiba e Avaí, que estão no G4, e agora o maior clube da Série B fora de casa. Isso prova que o Goiás está pronto para o objetivo de chegar à Série A? Nós estamos dia a dia botando um tijolinho de cada vez. A gente sabe que é muito importante você ter uma certa gordura, mas ainda falta muito campeonato. Nós não estamos nem na virada do turno ainda, faltam 4 jogos, né? Se não me falha a memória, agora o jogo de hoje foi o 16º. Faltam no total 22 jogos ainda, então tem muita coisa a ser jogada. A gente não pode achar que já está lá ou que o que foi feito até agora vai ser suficiente. A gente tem que fazer mais, buscar soluções, buscar
maneiras diferentes de jogar. Eu até esqueci de responder sobre os reforços. Os 2 que entraram hoje nos ajudaram bastante. Se tiver possibilidade de mais reforços, eu tenho certeza que o Lucas, que está aqui do meu lado, vai viabilizar, assim como ele fez com o Moraes, com o Wellington Rato. Eu acho que o mais importante é a gente agora ter os pés no chão, saber que falta muita coisa e que dessa forma a gente vai até o final. Só para colocar aqui, né? São 3 jogos, né? O Cuiabá em casa no próximo sábado, o Novo Horizontino fora e o Remo em casa. Tá, agora a gente passa o microfone para o Andrino, nosso diretor de futebol. Vamos com as perguntas.